Bom, em primeiro lugar, eu concordo com ele sobre a afirmação de que o direito de greve do servidor público é um direito fundamental também, como o é o direito de greve do trabalhador de empresa privada. Quando a Constituição foi aprovada, a Constituição de 88, houve quem dissesse que não teria o direito de greve do servidor público civil a mesma força constitucional que teria o direito de greve do trabalhador da empresa privada. Porque a Constituição de 88, assim como foi a Constituição Portuguesa de 76, foram, ao lado de outras constituições como a espanhola, como a lei alemã de 49, a lei fundamental alemã, que é a Constituição alemã de 49, são constituições que consagraram os direitos fundamentais. Nós devemos entender por direitos fundamentais, basicamente, o seguinte: são os direitos humanos que eram contemplados pelo direito internacional, através de tratados internacionais, e o mais expressivo deles é o Tratado de 48 sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que esses direitos humanos foram internalizados por essas constituições, né? Foram positivados por essas constituições, inclusive a brasileira de 88, como direitos fundamentais. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses direitos humanos que foram internalizados, positivados na Constituição de 88, o foram como princípios normativos. E o que quer dizer princípios normativos? Numa visão pós-positivista do direito constitucional, o princípio normativo significa o seguinte: os direitos fundamentais como princípio normativo têm força de norma jurídica. Não são apenas princípios de hermenêutica, de interpretação do direito, não. São princípios normativos, com aplicação imediata, diz o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. E a Constituição Portuguesa é muito mais clara, dizendo que vinculando esses princípios normativos às entidades públicas e privadas. Então, houve quem dissesse, logo que a Constituição de 88 foi aprovada, que o direito de greve do trabalhador comum tinha mais status normativo constitucional do que a do servidor público. Por quê? Porque a Constituição brasileira, assim como a portuguesa, a Constituição brasileira, ela catalogou os chamados direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, que são os direitos da cidadania, que estão no artigo 5º. Depois, os de segunda dimensão ou geração, os direitos sociais, a partir do artigo 6º até o artigo 11 da Constituição. E o direito de greve, e o direito de greve está previsto pelo artigo 9º do trabalhador comum, então está catalogado como direito fundamental de segunda dimensão, o direito fundamental social. E o direito de greve do servidor público está lá no artigo 37. Acontece que, pelo artigo 5º da Constituição, parágrafo 2º, são considerados direitos fundamentais não apenas aqueles que estejam catalogados no artigo 5º, no artigo 6º, até o artigo 11, como também outros direitos que estejam na Constituição e que, pela sua fundamentalidade, são também considerados direitos fundamentais. É o caso do direito de greve do servidor público. Ele está lá no artigo 37, inciso 7º, não é? Não está catalogado lá, juntamente com o direito de greve do trabalhador de empresa privada, mas pela fundamentalidade, eles são considerados também direitos fundamentais. E se são direitos fundamentais, eles necessitam, esse direito de greve do servidor público necessita de uma aplicação imediata, porque os direitos fundamentais, no texto constitucional brasileiro de 88, eles são considerados, de acordo com a doutrina constitucional mais apurada sobre o assunto, são considerados mandamentos de otimização. Significa o quê?
Nós devemos buscar, com esses direitos fundamentais, a sua máxima efetividade. Ou através de uma aplicação imediata e direta às relações privadas também, que é a eficácia horizontal, ou através, se for o caso, de um direito infraconstitucional imbuído dessa constitucionalidade. E qual é o nosso direito hoje, por excelência, infraconstitucional imbuído desse espírito de constitucionalidade dos direitos fundamentais? É o Código Civil de 2002, os seus 3 grandes princípios que se aplicam ao contrato de trabalho. Hoje, cada vez mais, se peticiona e se passa a decidir nessas perspectivas: a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio econômico dos contratantes. Muito bem. Tanto é verdade que o doutor Meirelles, Davi Meirelles, apontou muito claro: o próprio legislador constituinte resolveu, no caso, o legislador constituinte derivado, resolveu corrigir, de certa forma, não é bem corrigir, mas adaptar esse direito fundamental do direito de greve do servidor público de uma forma que ele pudesse ter uma eficácia imediata mais concreta, quando se transformou, alterou o texto constitucional, que dependia de uma lei complementar, para uma lei específica, no caso, porque a lei complementar, o senhor sabe, pelo texto constitucional, depende de quórum especial, etc., dependia de passou a depender de uma lei específica, que seria o equivalente a um quórum de uma lei ordinária. Então, nesse aspecto, trata-se realmente de um direito fundamental, que nós temos que buscar a máxima efetividade. Então, não tinha sentido as primeiras decisões que ocorreram, no sentido de que o servidor público não teria o direito de greve, o exercício do direito de greve, porque dependia de uma regulamentação dessa lei. Não. Esse direito tem que ser exercido plenamente, é um direito do servidor público. Só que como não havia essa lei, esse direito passou a ser exercido como se fosse um direito absoluto. Né? O servidor parava, o sindicato decretava a greve, os servidores paravam, recebiam integralmente os seus vencimentos, a greve não tinha duração, não tinha termo, quer dizer, se tornou praticamente um direito absoluto. Foi aí que houve o mandado de injunção, havia até uma inconstitucionalidade por omissão da parte do nosso poder legislativo, né, ao não regulamentar. Foi quando, então, através de um mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: olha, na falta dessa lei, a lei que deve ser aplicada, no caso, é a lei de greve, a lei específica para atividade privada, a Lei 7789 de 91. E o Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu quais seriam os artigos da lei de greve que deveriam ser aplicados na greve do servidor público civil. E enumerou os artigos do que coubesse, naquilo que fosse adaptado ao serviço público. Então, hoje, na verdade, nós temos uma normatização. Nós temos uma normatização para o direito de greve do servidor público, que é exatamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal nesse mandado de injunção. Isso significa o quê? Significa que o sindicato deve dar, em primeiro lugar, que deve haver uma negociação prévia, ou pelo menos uma tentativa de negociação, como é na atividade privada, deve haver essa comprovada, deve haver um aviso prévio, né? O artigo 4º, ele foi, também o Supremo manda aplicar o artigo 4º da lei, que diz lá que a greve implica uma suspensão do contrato de trabalho, significa, portanto, que durante a greve, em princípio, não há pagamento de vencimentos. Prevê a aplicação do artigo 9º da lei de greve, que significa o seguinte: nas atividades essenciais, o sindicato dos servidores públicos deve garantir um mínimo de funcionamento daquela atividade para a população.
O artigo 14 foi aplicado, que diz o seguinte, que a greve pode ser declarada abusiva também. Então, nós temos a falta de uma lei ainda que regulamentasse, o ideal é que essa lei venha a ser aprovada logo. Me parece que o projeto que está mais com andamento mais rápido é do senador do PSDB aqui de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, dos que estão tramitando, me parece que esse é o que está mais avançado. Então, na falta dessa lei, nós temos uma regulamentação que é esse mandado de injunção, né, do Supremo Tribunal Federal. Agora, por que, no entanto, as greves têm ocorrido e não tem minimamente sido aplicada às greves de servidores públicos essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Essa é uma questão que a gente tem que trazer aqui. Eu vou dar um exemplo concreto. Na penúltima greve, viu, Lívio? Na penúltima greve aqui da nossa justiça, que todos nós, advogados, fomos atingidos, né? Eu estive um dia com o presidente do tribunal, com o doutor Eli, né? E nós perguntamos se não seria tomada nenhuma medida. Estava todo mundo em greve lá na Justiça do Trabalho. Mas qual medida? A medida que foi tomada pelo presidente do tribunal, lá da 15ª região. Ele não estava sabendo, doutor Nazar, ele não estava sabendo. E eu levei aqui, a decisão do presidente do tribunal da 15ª, mandou cortar o ponto. Mandou cortar o ponto. Aí ele falou, politicamente é complicado. De fato, a situação aqui, o sindicato aqui de São Paulo, dos servidores, é muito mais reivindicante, mas tem que ser administrado. Isso tem que ser administrado. Então, eu acho o seguinte, eu acho que tem havido uma certa falta de coragem das autoridades em relação a fazer cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né? Exigir, por exemplo, que haja o mínimo de funcionamento da essencialidade do serviço que é prestado. Então, eu acho que há uma falta de coragem ou de habilidade política, né, no sentido de resolver o problema. Então, levei concretamente, está aqui a decisão tomada pelo presidente do tribunal, né, lá da 15ª região. Bom, a esperança é o segundo ponto que o doutor Davi falou, e eu concordo plenamente, é que os governos federal, estadual e municipal passem agora a estabelecer mesas de negociação com os servidores, no sentido de encaminhar, né, as soluções. É verdade que há uma reserva legal, né, muito forte na Constituição em relação à criação de cargos e aumento de vencimentos, não é, que depende de lei, mas pelo menos encaminhar uma negociação suficiente para que se possa assumir esse compromisso de encaminhamento de projeto de lei no que for possível. Então, o que nós temos que fazer é desenvolver esse processo de negociação coletiva que antecede a greve, né? Agora, com a ratificação pelo Brasil, como foi bem dito aqui pelo doutor Davi, da Convenção 151 pelo Brasil, eu acredito que na regulamentação, que deve ser breve, nós sentiríamos o efeito dessa regulamentação no sentido de diminuir, né, a greve dos servidores públicos. Porque as reivindicações, muitas vezes, são justas, na verdade, né? Defasagem salarial, questão de cargo, né? Não estou dizendo que as reivindicações não sejam justas, não é isso. Eu estou dizendo que tem havido abusos, e esses abusos acabam prejudicando a sociedade, porque, quer queiramos, quer não queiramos, é diferente os efeitos de uma greve numa atividade privada e uma greve no serviço público. A greve no serviço público acaba afetando a parte da população mais carente. A greve na Previdência Social, por exemplo, né? Os aposentados, né, que precisam lá da Previdência Social, esses que são os mais afetados. No caso da Justiça do Trabalho, é o trabalhador que está dependendo aí de receber
os seus direitos trabalhistas, etc. Então, a esperança nossa é que realmente agora, com a ratificação dessa Convenção 151, sejam criadas mesas de negociação em todas as instâncias dos poderes públicos para se encaminhar uma solução. Bom, e finalmente, eu gostaria então de mostrar aquele ponto que eu divido do doutor Meirelles sobre a questão da competência. Eu entendo que a competência para a solução não só dos conflitos individuais dos servidores públicos estatutários, como dos conflitos coletivos, no caso da greve, não é a Justiça do Trabalho, e sim a Justiça Comum. E vou dizer por quê. Tratando apenas e tão somente do conflito coletivo. Como ele bem lembrou aqui, o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, que fala do conflito coletivo ajuizado por meio de dissídio coletivo, de natureza econômica, a Justiça do Trabalho poderá decidir o conflito. Ora, o que é decidir o conflito? Decidir o conflito significa criar uma normatização para aquele conflito. Na atividade privada, isso é papel da Justiça do Trabalho. Eu acho que o poder normativo está revogado. Aí seria através de uma decisão da Justiça do Trabalho em dissídio coletivo, através das propostas finais, e aí tomaria uma decisão qual proposta seria mais compatível, porque não pode mais criar normas, seria uma decisão nessa perspectiva. Mas, de qualquer forma, fala em decidir o conflito. Ora, o conflito coletivo do servidor público civil não pode ser decidido pela Justiça. Vamos supor uma reivindicação sobre cargos ou sobre salário. Ele não tem essa competência para decidir. Por que não tem essa competência? Porque o artigo 61 da Constituição, quando fala da Constituição Federal, quando fala aqui, no seu parágrafo 1º, são iniciativa privativa da Presidência da República, leis que 2. Disponham a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica, ou aumento de sua remuneração. Então, o Poder Judiciário não tem a competência, no caso, para decidir o conflito, né, sobre cargos e sobre remuneração do servidor público civil. Isso depende de lei, né, de iniciativa, no caso, se for federal, do Presidente da República. Então, eu entendo que a competência para julgar o dissídio coletivo é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Era isso que eu gostaria de trazer como contribuição. Muito obrigado.